Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esta é a 7ª edição do Boletim de Notícias do podcast Informações do Octógono e hoje eu vou falar sobre o último UFC do ano, realizado nesse último sábado. 5 brasileiros, 2 derrotas e 3 vitórias. Vamos que vamos, DJ! I said, are you ready? Bom, antes da gente falar das lutas dos brasileiros, eu quero falar da luta principal entre o Stephen Thompson e o Jeff News. O Stephen Thompson levou a luta por decisão unânime dos juízes. E por quê? Porque ele soube controlar muito bem a distância e soube lutar com muita inteligência. Ele lutou tão bem que parecia que estava lutando de terno. Mas antes da gente falar dessa questão, eu tenho que dizer que eu não gostei muito da luta, eu achei ela meio chata. Isso porque ela foi igual nos 5 rounds, mas tudo bem. Analisando tecnicamente, o Thompson levou a melhor porque ele que tem como base o taekwondo, o contragolpe e principalmente os chutes na perna, na barriga e na cabeça, soube controlar muito bem a distância, soube impor a envergadura dele e dar os melhores golpes. Ele colocou mais potência e mais volume à luta toda. O Neil tentou em alguns momentos encurtar a distância e dar alguns golpes, tanto é que em um momento de aproximação ele deu uma cabeçada na cara do Thompson. De qualquer forma, é legal de ver nessa luta que o Thompson, mesmo aos 37 anos, está dando muito trabalho pro pessoal que está vindo. O Vicente Luque, que lutou com ele na última rodada, também sofreu muito na mão do Wonderboy. Isso mostra que ele ainda tem muita lenha para queimar, e seja com quem ele vá na próxima luta, é muito capaz de ser muito parelha de novo, porque ele não vai dar mole, ele não vai vender barato nenhuma luta dele. Tanto é que a próxima luta dele seria muito interessante contra o Jorge Masvidal, mas como ele está meio que programado para encarar o Colby Covington, assim, a gente não sabe. Mas eu só sei de uma coisa, o Stephen Thompson veio e vai ficar muito tempo nessa divisão, dando muito trabalho pro pessoal. Ganhou a porra do round, mete a porrada nesse maluco. Chega de palhaçada hoje. Entendeu o que eu tô te falando? Vai pegar o direto. Chega dessa merda. Não tem jogo nenhum pra tu. Eu te falei que não tinha jogo. Mete a porrada nesse maluco aí. Esse homem muito tranquilo, muito sereno, muito calmo falando é o Dedé Pederneiras, que é o responsável pela equipe Nova União e treinador do José Aldo por muitos anos. O Aldo fez a terceira luta dos brasileiros no card principal e ele encarou o equatoriano Marlon Vera. O Aldo levou por decisão unânime dos juízes e mostrou que ainda, é um grande lutador, muito técnico, mostrou o jogo de wrestling e mostrou que no peso galo tem muito desafio e vai bater de frente com todo mundo. O Aldo não começou muito bem, esse primeiro round contra o Marlon Vera. O Marlon começou melhor, começou a colocar os melhores golpes, começou a prensar o Aldo no clinch, na grade, começou nessa maior movimentação e o Aldo meio que não acordou. Tanto é que essa passagem do Dedé dando essa bronca no Aldo foi do primeiro para o segundo round. No segundo round o Aldo veio com sangue nos olhos. Ele dava chute na perna, dava gancho na barriga, dava cruzada na cabeça, começou a dar o diabo. E o legal desse momento é que o Dedé gritava o que o Aldo tinha que fazer e o Aldo ia lá e fazia, parecia que ele estava controlando o José Aldo. E é muito legal porque é uma relação de treinador e discípulo muito bonita. A gente já tinha visto isso em outras oportunidades, mas essa luta aqui, como não tem audiência, não tem barulho da plateia, é muito legal porque a gente vê que o Dedé é um cara que faz muita diferença no corner do José Aldo. É uma relação de treinador e aluno que só esses dois têm. Sabendo que perdeu o segundo round pro Aldo, o Marlon Vera deve ter pensado, puta, eu vou amarrar essa luta, vou levar agora que tá no terceiro round, eu ganhei talvez o primeiro, eu vou amarrar e vou levar. Só que acabou que isso não rolou, porque o Dedé Pederneiras cantou pro Aldo, olha, se tiver que quedar, queda. E em poucos minutos o Marlon Vera veio pra cima do Aldo, o Aldo não perdeu tempo, conseguiu pegar as costas, encaixou o cadeado na barriga do Vera e ficou 5 minutos às costas do homem, dando porrada, dando trabalho, em posição de superioridade, de dominância e engavetou os pontos para levar um round. Lógico, não foi muito emocionante, não teve nocaute do José Aldo, não teve joelhada, não teve. O Aldo veio com a estratégia certa para apagar as 3 derrotas que ele tinha e entrar tranquilo no peso galo. Ele lutou com o livro de regras embaixo do braço e venceu. E legal que com essa vitória, não só ele apaga as derrotas para o Volkanovski e para o Marlon Moraes
e pro Petr Yan, mas agora ele tem mais oportunidade de ventilar, ele pode ver com quem ele quer encarar. E ele vai lá e me escolhe TJ Dillashaw. Tudo bem, o Dillashaw, pensando em questão de ranking, não faz muito sentido, porque o TJ Dillashaw, ele não perdeu o cinturão dele para nenhum outro lutador, ele perdeu para USADA, porque ele foi pego usando doping e essas questões, ele perdeu o cinturão para USADA. Mas comercialmente é muito interessante para o Dana White fazer essa luta. São dois ex-campeões, são caras fortes, são caras bem interessantes. Agora, pensando assim, o Aldo não leva pressão contra o TJ Dillashaw. Tá toda em cima do ex-campeão. Então o Aldo pode ir tranquilo, ele pode ir, lutar e vencer. Caso ele vença é muito bom, porque ele já pode pedir luta pode pedir revanche com o Marlon Moraes, pode pedir luta por cinturão. Ele abre um espaço muito grande. E caso ele perca, tudo bem, ele perdeu para o ex-campeão. Não é algo tão ruim assim. E ele pode acabar indo lutando com outro top 10, outro top 8. Eu acho que seria interessante para o Aldo fazer uma nova caminhada. Ele acabou de vencer o Marlon Vera, que é o 15º. Ele é o 7º na divisão dos galos. Então, quem sabe, ele enfrentando um lutador ali no top 6, o top 4, ele acaba criando mais caminho para poder lutar pelo cinturão de novo. Vamos ver o que nos aguarda, mas eu só sei que o Rei do Rio voltou e a gente pode esperar muitas coisas boas dele. Very much, my boss, Dana White, Sean Shelby, of the opportunity. Thank you very much. E Anthony Pettis, go 2 weeks, 3 weeks. I ready. Michel Demolidor, falei errado, perdão. Michel Paranaense Voador Pereira conseguiu mais uma vitória no Ultimate. Puta que pariu. O maluco lutou muito. Parabéns pro Michel, que mostrou muita classe, mostrou muita inteligência e venceu o Khaos Williams. Para quem não conhece, o Michel Pereira luta de uma forma muito não ortodoxa, podemos dizer assim. Ele pula, dá voadora, dá coice, faz umas maluquices. E o cara que ele ia enfrentar, o Khaos Williams, tava vindo muito bem. Só pra você ter uma noção, nesse ano ele lutou 2 vezes. Nas 2 lutas ele nem suou. Ele acabou com as lutas em menos de 1 minuto. Uma ele venceu em 27 segundos e na outra em 30 segundos. Ou seja, era um cara que mal. Ele é um cara mal. Tanto que na entrada dos lutadores, na hora, o Khaos Williams olhava com uma cara de, eu vou matar o Michel. Mas acabou que isso não aconteceu. Por quê? Porque o Michel pegou a maluquice dele, que nas primeiras 2 lutas do UFC ele colocou de lado e mostrou que desde aquela luta que ele fez com o Diego Chances, ele melhorou muito, taticamente, fisicamente. Ele entrou na luta muito com o pé no chão, podemos dizer assim. Lógico, ele colocou alguns momentos as maluquices dele, deu umas pedaladas, mas ele soube lutar com inteligência. Ele deu muito chute frontal, ele deu muito contragolpe, ele avançava bem, tanto que nos momentos de trocação ele saía na vitória, porque o Williams ele é um grande contra-golpeador. E o Michel não se importou muito com isso. Ele ia pra cima, colocava os melhores golpes e saía. Espetava e saía, espetava e saía. E não deixava o Williams conseguir colocar com muita contundência. Tanto que o Michel levou o primeiro round, levou o segundo e para garantir o terceiro, ele pôs o Williams no chão. Levantou, mesmo com... tinha uma guilhotina ali que se o Williams fosse melhor de jiu-jitsu encaixava, não conseguiu, ele pôs o Williams no chão e e aí foi saraivada de porrada, ground and pound forte, muita pressão e ele levou o round. Com essa vitória a gente sabe que tem um pesadelo nesse meio médio, porque o Michel é grande, é forte, é técnico e tem muito carisma. Esse cara vai levar muita gente para ver as lutas dele. Ele se tornou um cara que é um money maker, podemos dizer assim. Ele traz muito show. E o interessante disso é que agora ele pode lutar com um pessoal mais ranqueado, mais acima dele. Tanto é que na entrevista pós-luta ele pediu pelo Showtime's Anthony Pettis. E seria uma puta luta. Os dois são showman, os dois gostam de trocação, os dois são fortes, os dois são grandes para a categoria. O Showtime's venceu a última dele, que foi no mesmo evento, e os dois têm vitória, ou seja, é uma luta incrível a se fazer. Tomara que o UFC cause os dois. I'm here with the winner, Derek Lewis. Derek, why'd you take your pants off? My balls was hot. Infelizmente no card principal não foi só alegria, porque o brasileiro Marlon Moraes perdeu a sua segunda luta seguida por nocaute. O brasileiro encarou o Rob Fonte,
o porto-riquenho, e ele não conseguiu fazer o seu jogo. Ele não conseguiu levar a luta para o chão, ele não conseguiu fazer uma boa trocação. Isso porque é muito mérito do Fonte. O Fonte ele tem uma envergadura maior e ele não deixou o Marlon Moraes abusar dos contragolpes, não deixou ele chutar e não deixou ele se aproximar. Ele conseguiu por muito bem os golpes de distância. E toda vez que o Marlon se aproximava, ele dava uma sequência. Toda vez que o Marlon se aproximava, era sequência, era porrada. E nesse momento de aproximação que o Marlon acabou cometendo um erro. Ele chegou muito perto, o Fonte viu isso e encaixou uma sequência muito forte que abalou o Moraes. Nesse momento que ele abalou, ele foi pra cima e com um jab, que o jab do cara entrou todos no Moraes. O cara parecia um goleiro, tava engolindo todas as porradas do Fonte. Esse jab pegou muito bem no queixo do Marlon, ele caiu no chão e o Fonte foi pra finalizar com o ground and pound. Fechou o caixão bonito. O foda dessa situação é que a segunda derrota seguida e segunda derrota por nocaute, né? O Marlon, que sempre teve ali na boca para lutar pelo cinturão, ele perdeu pro Henry Cejudo e quando estava escalado para enfrentar o Petr, o José Aldo passou ele acabou ficando para trás. E com essa derrota, ele acaba ficando mais para trás mesmo. Ele perdeu pro Cold Sandhagen e perdeu pro Rob Fonte. O Cold Sandhagen ele também estava atrás do Moraes no ranking, mas não era muito atrás, era 2, 3 posições. O Rob Fonte não, ele estava lá atrás, era o terceiro do ranking contra o 11º, se eu não me engano. Ou seja, complica a situação, né? O brasileiro vai ficar para trás, e assim, para ele conseguir lutar pelo cinturão, ele vai precisar de algumas vitórias expressivas. Ou seja, são mais 2 ou 3 lutas para poder aí encarar o Petr ou quem for o campeão na época. Vai ser difícil, mas eu tenho fé que o Marlinho vai conseguir e vai trazer o cinturão para nós. Por fim, no começo da noite, a gente ainda teve o Antônio Arroio e a Tayla Santos lutando. A Tayla enfrentou a jiu-jiteira Gillian Robertson. E, que mulher desgraçada essa Robertson. Porque em toda posição que a Tayla conseguia chegar, ela tentava Kimura, tentava armlock, tentava triângulo, tentou de tudo a mulher. Mas a Tayla veio com muita seriedade, veio muito esperta e ela colocou a luta pro chão em todos os momentos e manteve a Gillian Robertson no chão. Dava ground and pound, dava porrada, não deixava a mulher fazer nada. Mesmo ela tentando encaixar armlock, teve uma hora só que ela encaixou um armlock que estava justo, mas a Tayla com muita inteligência saiu da posição, desceu o cacete na mulher e levou por decisão unânime dos juízes. Já o nosso querido Antônio Arroio tomou uma bela de uma surra do gordinho Darren Wynn. Isso se deu porque o Arroio não estava com o jogo de queda afiado. E o Darren Wynn era um puta wrestler. Ele era menor que o Arroio e tinha os bracinhos mais curtos. Se eu não me engano, era uma proporção de 15 centímetros, tanto de altura quanto de envergadura menor que o brasileiro. Mas o cara era um wrestler all American. E isso faz uma puta diferença. Ele conseguiu derrubar o Arroio a hora que ele queria e fazer o que ele queria com o cara no chão. Dava porrada, passava, ganhava posição de controle, não deixou o brasileiro fazer nada. E o triste é que essa é a segunda derrota seguida do Arroio, desde que ele conseguiu entrar no UFC pelo Contender Series. Ou seja, fica uma situação meio complicada para ele. Ele entra para a turma do pessoal da demissão, né? Vamos ver o que o futuro aguarda para o Arroio. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Quero convidar você a seguir a gente no canal do YouTube, o Informações do Octógono. Pode ouvir a gente também nas outras plataformas de podcast, Spotify, Google Podcasts, Deezer, todas essas a gente está lá. Para mais informações, por favor, segue a gente na página do Instagram, Informações do Octógono. Todo dia notícia, todo dia uma informação legal sobre o mundo das lutas e do MMA. Muito obrigado pela sua presença novamente. Os